Sabe aquele cansaço que bate quando tá todo mundo falando sobre estratégia, mas no final esquece quem é de verdade? No papo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Na verdade vai ser mais em tom de desabafo, tá? Eu vou falar numa situação que aconteceu ontem comigo na empresa e vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu faço aqui no canal, então se você perceber... Normalmente eu faço lá dentro do meu escritório, eu vou fazer ele aqui andando porque eu acho que a gente andando pensa melhor, tá? Então vai ter alguma hora, vai ter um barulhinho de carro, vai ter uma obra, pode ver aqui, eles estão construindo uma casa lá, outra aqui, mas eu acho que quando a gente anda, a gente pensa melhor. E estratégia, basicamente, é um ato de pensar, né? É um ato da gente definir qual é o melhor caminho que a gente vai fazer. Mas tem um ponto que foi exatamente esse ponto que eu acho que algumas pessoas esqueceram ontem na empresa, que ele é, para mim, um ponto fundamental. A estratégia do seu negócio, do seu marketing, seja do que for, ele precisa partir de dois pontos iniciais, que é quem você é e para quem você fala. E a estratégia, ela vai ser a ponte entre esses dois. Grilo, mas você está falando o óbvio. Sim, e aí eu vou trazer uns exemplos práticos aqui, porque às vezes, mesmo a gente falando sobre o óbvio, algumas pessoas esquecem, porque eu não vou ficar nesse vídeo só nisso, né? Esses dois pilares da estratégia, mas como é que você aplica esses dois pilares da estratégia, né? No meu canal eu sempre procuro trazer algo que a gente possa fazer desde já, né? Que ele seja extremamente aplicável. Qual foi a situação que aconteceu ontem? Então eu vou trazer essa situação, depois eu vou explicar um pouquinho mais do que a gente é e para quem é. A gente, eu vou manter algumas coisas em sigilo aqui, até porque se alguma pessoa assistir esse vídeo aqui não se identificar tanto com isso, tá? E é sempre no amor, né? Porque a gente pode discordar, concordar, mas tem algumas coisas que aí eu vou já trazer essa parte da estratégia, que é o ponto principal de tudo. E eu lembro quando eu trabalhei durante 10 anos na TV Globo e minha chefe me virou e falou assim: Grilo, mas você tem justificativa para tudo. Você tem tudo que acontece, você tem uma justificativa. E ela falou isso não num tom de elogio, não, tá? Ela falou isso num tom de crítica. Porque aconteceu uma coisa, ela falou, mas você está justificando isso. Eu falei, não. E aí vem um ponto que é, toda escolha que eu faço e tudo que eu faço, ele tem um porquê. Se eu estou fazendo, e isso faz parte da minha estratégia de vida, se eu estou fazendo alguma coisa e eu não sei por que eu estou fazendo aquilo, eu talvez não devesse fazer. Porque se você não sabe o porquê, você não entende qual é o resultado que você quer gerar com aquilo ali. E aí, tem um ponto básico que é, tudo na minha vida eu faço baseado em premissas, em coisas que eu acredito, em silogismo. Eu sempre procuro identificar qual é o silogismo que a gente está fazendo ali. E silogismo nada mais é que uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão óbvia. Vou passar o carro aqui com barulho. O que é isso? Grilo, me dá um exemplo. Exemplo de silogismo, tá? Todo homem é mortal. Essa é a premissa maior. Todo homem é mortal. A premissa menor é, eu sou homem. Qual é a conclusão óbvia? Eu sou mortal. Então, silogismo, premissa maior, premissa menor, conclusão óbvia, né? Ou seja, se todo homem é mortal, se eu sou homem, logo eu vou morrer. Quando se desenha uma estratégia, minimamente você precisa entender quais são suas premissas maiores e suas menores para que a conclusão do que vai acontecer seja óbvia. E aí, esse pode entrar muito no quem a gente é. Quem eu sou? Se eu sou assim, então eu faço isso, então essa conclusão é óbvia. E por quê? Tá? Isso é muito importante. Porque você não trata um bebê como um adulto. A estratégia, ela é diferente. Ontem, quando aconteceu esse caso, né, que a pessoa quer levar um monte de gente para um evento.
tá? Só que dificilmente a gente vai conseguir levar essas pessoas para um evento com o tempo que a gente tem de poder criar desejo nesse evento e a forma como ele é feito, e eu já vou explicar. Antes, Samotinho, antes, você não cobra o seu filho de 2 anos que vá fazer xixi na privada, porque não tem como ele fazer, ele não sabe fazer isso, ele usa fralda. Então, a estratégia por trás de não encher a casa de xixi meu filho de 2 anos, ele não tem condição, eu vou botar fralda. O meu filho já de 6 anos, ele já tem condição de ir na privada. Exemplo bobo, óbvio, e até talvez eu pudesse trazer outro exemplo melhor, mas para mim é para deixar muito claro que, ligaram o equipamento ali, então deixa eu voltar para cá, para deixar muito claro que às vezes a gente nem está olhando para esse óbvio. Às vezes a gente só está fazendo ou porque a gente está copiando de alguém, ou porque a gente está tentando criar alguma coisa nova. E aí tá um erro que é absurdo, que é entender, cara, quem a gente é. A gente pode fazer isso se eu, trazendo um outro exemplo que acho que esse ainda vai ficar melhor, se eu virar para um cidadão na rua e falar assim, encosta na parede, mão na parede, o cara simplesmente vai olhar para minha cara ou vai sair correndo ou vai rir. Agora, se um cara fardado, um policial falar mão na parede, você bota na hora, porque esse é quem você é. Então a estratégia, ela precisa partir do quem você é. Você não pode tentar inventar algo porque o vizinho está fazendo. A pior estratégia de marketing que eu fiz, o pior lançamento que eu fiz foi, fiz um lançamento, né? Aí peguei todos os 3 CPLs daquele grande player, botei pro meu expert na época, e foi o pior lançamento que eu fiz na vida. Por quê? Porque eu não entendi quem ele era. Ele podia falar aquelas coisas, o meu expert não. E aí, eu tô nessa sinuca de bico que o cara quer fazer algo que um grande player faz, porque ele falou, pô, mas eles estão fazendo, pô, o meu concorrente está fazendo. O seu concorrente está há 5 anos no mercado, você está há 1 ano. Não estou falando diretamente para a pessoa não, tá? Mas só para deixar bem claro que o seu concorrente, ele pode fazer algumas coisas que você ainda não pode, você está em outra fase, você ainda é um bebê, você não pode ir fazer xixi na privada, porque às vezes você nem sabe o que é privada. Parênteses, é pior que o cara saiba o que é privada, saiba como usar e não tenha condição de usar ainda, porque não tem inteligência suficiente para entender, nem inteligência suficiente, mas mecanismos para usar aquela privada. Ele é muito pequeno, como é que ele vai abrir aquela tampa? E aí você sabendo como faz, é que fica pior ainda, porque você sabe que faz, sabe que funciona, só que não é o seu para quem, só que não é quem você é. A gente vai entrar já no para quem, não é quem você é ainda. Quando você for aquele tipo de pessoa, aí você vai poder usar aquele tipo de estratégia. Pessoas diferentes, estratégias diferentes. As pessoas têm, no meu ponto de vista, né, tem 2 grandes erros, né? Querer copiar tudo de outra pessoa ou querer fazer algo totalmente novo que nunca ninguém fez. Tudo que a gente fizer na vida, a maior probabilidade é que dê errado. Tudo, a maior probabilidade, a maioria das coisas vão dar errado, só que aquela uma coisa que der certo vai pagar todos os seus erros. Só que a forma como você se aproxima mais do seu erro é ou copiando 100% uma pessoa sem entender quem ela é e quem você é, ou criando algo que ninguém fez. Ainda assim, um parênteses, criando algo que ninguém fez, você pode realmente explodir, né? Mas vai ser 8 ou 80, e às vezes no momento que você está do seu negócio, talvez arriscar o 80 seja algo demais. E aí a estratégia, ela precisa então das premissas, né, do silogismo, e precisa entender algo que, aqui sem fazer juízo de valor da pessoa, tá, mas que o Elon Musk usa muito, que a gente gostando ou não gostando dele, o fato é que ele tem resultado, que é pensamento dos primeiros princípios. O que é pensamento dos primeiros princípios? É o porquê que aquilo funciona. Quais são as leis por trás daquilo ali? Por que aquilo acontece?
que está por trás, quais são os porquês das coisas, e aí você investigar para saber. Exemplo, cara, para a gente levar a pessoa para um evento, o que a gente precisa? Qual a primeira coisa que a gente precisa? A gente precisa de um bom artista. Sem um bom artista, a pessoa não sai de casa. Por que você vê um Rock in Rio lotado e você vê um bar de esquina sem ninguém? A diferença é o artista. E aí por que é isso? Porque a pessoa precisa ter uma motivação muito grande para sair de casa. A maior motivação para a pessoa sair de casa é aquele artista naquele curto período de tempo. Se o artista também estivesse lá todo dia, ele talvez fosse num dia, mas depois ia ficar vazio. Então você precisa pensar por trás, o que está por trás daquilo ali, qual é o princípio que faz aquilo funcionar. E aí, a partir disso, você desenha essa estratégia. Então, resumindo aqui, você precisa entender quem você é e depois você precisa entender o para quem, porque aí você vai escolher, inclusive, o artista certo para levar lá no Rock in Rio. Para quem é aquilo ali? E aí você vai desenhar a sua estratégia também do para quem é. Exemplo, se você vai desenhar um evento para pessoas que são muito ocupadas e você vai disponibilizar para elas assistirem aquilo ali. Por exemplo, vou fazer um negócio gravado. E aí você dá para assistirem uma hora na semana em um dia da semana. Se o cara é muito ocupado, talvez aquele horário ele não possa. E o que vai acontecer? Ele vai deixar de ver. E qual é o princípio por trás de todo o lançamento? É você criar expectativa. Para criar expectativa você precisa de tempo para gerar esse desejo e fazer o maior número de pessoas verem o seu lançamento. Qual é o princípio por trás disso? Como é que você faz o maior número de pessoas verem algo seu? Você distribui e facilita a sua distribuição. Você só consegue alcançar grandes volumes de venda se você tiver distribuição, se você tiver alcance. Aí vamos voltar também para um princípio básico de por que a pessoa compra de você? A primeira coisa que precisa acontecer para alguém comprar de você, ela precisa ter que conhecer. Se ela não te conhece, ela não tem nem como comprar. Aí a partir daí você vai desenhar outras coisas. Mas esse é um pensamento básico. Então, se você precisa que as pessoas assistam o que você está falando, a sua mensagem, dê opções para elas assistirem. Ainda mais se elas forem as pessoas ocupadas. Se as pessoas são desocupadas, você precisa gerar compromisso com elas, né? Porque normalmente se as pessoas são desocupadas, provavelmente é porque falta compromisso em algum momento. Beleza, agora, você querer imputar um compromisso seu, você sendo ninguém, de novo, você não é uma pessoa muito famosa. Aí você quer imputar um compromisso para essas pessoas de, você vai assistir neste horário aqui, porque eu quero. Meu irmão, quem é você? Mão na parede? Você não é policial? Por que você está me falando para botar a mão na parede? De novo, a estratégia ela precisa muito entender quem eu sou e quem é essa outra pessoa para essa estratégia ser desenhada. Não é o que a gente gostaria de fazer ou porque a gente viu alguém que fez que deu certo. Se você não é aquela pessoa, se o seu público não são aquelas pessoas para quem a pessoa fala, a sua estratégia precisa ser desenhada para a realidade de quem você é, para a realidade de quem é aquela outra pessoa. Como que você faz isso? Você entende quais são os silogismos que estão ali por trás, quais são os princípios que funcionam, qual é o princípio daquilo tudo. Toda base é uma pesquisa aprofundada, para dizer qualquer estratégia é uma pesquisa aprofundada sobre quem você é e quem é o outro. E a estratégia ela é essa ponte entre os dois. Por isso que fica muito fácil errar a estratégia, porque a gente olha o cara do lado, olha o concorrente e vê, ele tá fazendo isso, deu certo. Meu irmão, deu certo para ele. Se ele correr uma maratona de 42 quilômetros e no final vender e tu não consegue dar 10 passos e a tua próxima estratégia é correr uma maratona de 42 quilômetros, você vai morrer, porque você não está preparado para aquilo ali. Mais ainda, o seu público não está preparado para receber aquilo que você vai fazer, porque eles agem de uma outra forma. E mais ainda, a gente está no mercado de supercomunicação. Quem acompanha aqui o meu canal há um tempo sabe que, acho que uns 2, 3 livros para cá,
eu tenho falado muito sobre posicionamento, porque é o que muda o jogo. O posicionamento é muito para as pessoas entenderem quem você é, te diferenciarem do mercado. E aí elas entendendo quem você é, você pode inclusive fazer estratégias como essa. Pô, eu já sou um cara grande, então eu posso fazer isso, eu posso exigir um compromisso das pessoas, eu posso fechar mais o meu funil e ir para uma estratégia de compromisso contra uma estratégia de distribuição. Basicamente, esse problema que eu tive foi, de um lado, eu tenho como base o compromisso, então essa pessoa queria que as outras pessoas assistissem com base em compromisso e eu queria alcançar o maior número de pessoas, dando liberdade para assistirem em uma janela de tempo, não era ad eterno, mas era em uma semana em vez de um dia. Por quê? Porque eu entendo que a gente ainda não é tão importante para essas pessoas assim. E é um assunto, inclusive, que é um assunto que as pessoas precisam, mas não valorizam, sabe? Quando você precisa de uma coisa, você não faz esforço para ter aquilo, esse é mais ou menos o nosso produto. Então a gente precisa convencer essas pessoas disso. Eu tenho um outro vídeo chamado Como Pensar como um Gênio, que tem uma fórmula chamada IPOF, que é Input, Processo, Output, Feedback. Você precisa entender quais são os seus inputs, ou seja, o que você vai botar ali, quais são os processos que vão acontecer, ou seja, o que acontece a partir dos seus insumos, o que vai sair sendo seu output e qual é o feedback, ou seja, o que aconteceu para você melhorar. A vida é um eterno jogo de iteração, né? A maioria das coisas, já falei isso nesse vídeo, mas eu vou repetir, a maioria das coisas que você fizer, você faz errado. Vai dar errado. Só que uma coisa vai pagar tudo que você fez errado. Mas o segredo é a iteração. O primeiro Rock in Rio, por exemplo, ele deu prejuízo. Imagina se o cara parasse ali. O primeiro Rock in Rio deu prejuízo. Hoje é um festival que lucra milhões. Botou, fez o input, fez o processo, fez o output, fez o feedback, entendeu que estava errado e corrigiu. Entenda quem é você, entenda quem é o outro e monte uma estratégia baseada em premissas, em silogismo, entenda as leis dos primeiros princípios e assim você vai ter uma chance, nem assim vai ser garantido, mas você vai ter uma chance de que talvez aquilo dê um pouquinho certo. Sem você, se você fizer, e aí foi até uma frase que essa pessoa falou, mas eu gostei assim, eu quero assim. Normalmente quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem uma sensação boa, né? No início, mas no final, no longo prazo, normalmente dá errado. Se a gente só fizer o que a gente gosta, eu adoro comer açúcar, comer pão todo dia, mas eu preciso comer arroz, feijão, salada, de proteína. Se a gente só fizer o que a gente gosta, só fizer baseado em algo que a gente não identificou qual é a premissa básica, não identificou o porquê, dificilmente a gente vai conseguir o que a gente quer. A gente precisa saber o porquê. Se você está fazendo alguma coisa sem saber por que você está fazendo, pensa. Ó, esse vídeo foi um desabafo. Eu precisava trazer aqui até para eu botar meus pensamentos no lugares, entender sobre como eu penso estratégia. Resumindo, estratégia, quem você é, quem é outra pessoa. A estratégia é o que constrói a ponte entre essas duas coisas. Para mim, o pensamento da estratégia de negócio, de marketing, é isso. E aí você tem essa formulinha que eu vou deixar, talvez o vídeo aqui, o link no final, esse outro vídeo do IPFO, que lá eu explico, IPOF, que lá eu explico melhor sobre isso. Se você gostou, se você curtiu, esse não é um vídeo recorrente no canal. Normalmente eu falo sobre livros, né? Trago os livros que eu tô lendo, um resumo e algo para você fazer prática no final. Mas vale a pena dar uma olhada. Se você curtir, se inscreve aqui no canal para receber outros vídeos. Pode ser que tenha um desabafo por aí, alguma coisa que eu passei, que eu preciso trazer por aqui, mas eu tento sempre trazer algo real, algo que eu tô passando. Eu dificilmente falo para inventar alguma coisa, para trazer algo. Inclusive, eu tô lendo um livro sobre o roteiro agora, para melhorar a forma como eu faço, porque eu vou ser sincero aqui, um último desabafo, tá? Eu odeio a forma como as coisas estão acontecendo, no sentido em vez do cara fazer uma linha reta, ele, para contar uma história, para te dizer que, olha, é isso, ele vai trazer uma outra história, vai fazer um preâmbulo enorme,
vai trazer uma conexão que não tem nada a ver só para chamar a sua atenção para no final tá lá, dá certo, dá muito certo. Só que, pô, eu não consigo, eu sou um cara mais direto, embora esse vídeo tenha ficado longo, porque é um vídeo sobre pensamento, e o pensamento não precisa ser tão direto assim, mas se é algo roteirizado, se eu já sei o que eu quero dar, eu vou mais direto. E aí eu tô lendo esse livro, chama Salva o Gato, sobre roteiro, então se você quiser acompanhar, já fiz o capítulo 1, já tá aqui no canal, se quiser o capítulo 2, 3 e 4, considere ser um inscrito, beleza? Obrigado, bora dar nossos pulos e um abraço!